Quer melhorar a sua produtividade, a sua eficiência e ainda reduzir custos? Eu tenho um segredo para tudo isso e eu te conto agora no Flix Entrevista. Já parou para pensar o que faz um cliente dar o primeiro passo para entrar na sua loja? Pode ter certeza que é para quando ele olha para a fachada e principalmente como ele se sente lá dentro. E como é que você consegue tudo isso? Com um bom projeto de layout. E eu estou recebendo aqui hoje o Pedro Luciano da Silva Neto, que é projetista mais conhecido como Pedrinho, que vai passar os segredos para você. Pedrinho, que prazer te receber aqui no Flix, viu? O prazer é todo meu e boa tarde a todos, né? E o que a gente puder estar contribuindo aí para o nosso cliente, para poder esclarecer as dúvidas dele, a gente está aqui à disposição. E eu sei que eu estou falando com a pessoa certa. Então, para os nossos amigos entenderem qual é a importância dessa layoutização. Olha, a leitização tem uma importância fundamental, certo? É através dela que você organiza a loja, que você conduz o cliente entrando na loja, mostra para ele as seções, o seu mix de produto, direciona as compras dele, tempo, ele vai ter mais prazer em conduzir as suas compras. E quanto mais o layout for mais bem organizado, for mais bem projetado, o cliente permanece mais tempo dentro da loja, né? Ele tem a oportunidade de ver todo o seu mix, de escolher produtos, e você faz uma venda maior com uma loja bem organizada. Porque hoje o que conta muito, né, Pedrinho, é a questão da experiência do cliente. E um bom projeto de layout facilita isso tudo. Facilita sim, entendeu? Que aí você, com o projeto de layout, você consegue fazer a sinergia de produtos. A gente entra numa loja que não tem um bom layout, o cliente coloca, tipo assim, vamos dar um exemplo mais comum. Ele coloca o extrato de tomate num corredor e coloca, por exemplo, as massas num outro corredor. Então, o cliente não tem uma sinergia de compra. Então, quando você faz um layout, você já planeja tudo isso para poder fornecer para o seu consumidor final essa experiência de compra. E existe um tamanho de loja ideal para que um projeto de layout seja viável, Pedrinho? Não existe um tamanho. Uma loja pequena de 30 metros, ou um hipermercado, todo ele é passível de se desenvolver um bom layout. A diferença qual que é? É que para uma loja pequena você tem que fazer, tipo assim, um mobiliário planejado. Em vez de você utilizar uma vasca central de hortifruti, você vai ocupar um espaço na parede onde você vai colocar um expositor para poder montar o seu hortifruti. Em vez de você ter uma ilha de congelado, de repente você vai ter um expositor de parede, para poder aproveitar mais cada cantinho da loja. Agora, quando a loja vai aumentando de tamanho, aí a gente vai facilitando, a gente consegue melhorar, aproveitar melhor o espaço, fazer seções mais bem organizadas, fazer mais bem projetadas, com a comunicação visual, iluminação eficiente, para poder estar sempre favorecendo a experiência de compra do consumidor. Esse projeto, quando tem o layout na minha loja, isso facilita até para melhores compras e um estoque, ok, sem perdas. Exatamente. Quando você tem um projeto de layout da loja, que você monta as seções, você consegue já planejar um planograma de Gonda. Tipo assim, você tem um espaço que você vai montar a seção. Então, na hora de fazer estoque, de conferir a sua falta de mercadoria, isso facilita demais. E quando a gente vai fazer um projeto de layout, a gente leva em conta o quê? O público-alvo ou outro fator? Olha, são vários fatores, mas o público-alvo é um deles, um principal. Tipo assim, se você vai montar uma loja num bairro residencial, você tem uma configuração. Se você vai montar uma loja perto de onde você tem uma universidade, onde em volta se mora muito estudante, você tem que estudar o mix também, que são coisas mais comida pronta, coisas mais rápidas. Já para um bairro, tipo assim, cesta básica, mas nunca, tipo assim, você nunca deve pensar em direcionar sempre para o mesmo público. Você tem que pensar em atender toda uma cidade, vamos imaginar assim. Você tem que ter produtos diferenciados, coisas diferentes que atraem um cliente para a sua loja. Quem já tem uma loja pronta, tá ali, já tem muito tempo,
consegue trazer um projeto de layout? Ele consegue organizar essa loja como você está contando para a gente? Sim, consegue. Para você ter uma ideia, 90% dos clientes já tem a loja quando ele procura um layout. Só quando é uma rede de loja, por exemplo, o cara já está lá na 5ª loja, que aí ele vai escolher uma área, vai fazer uma loja nova. Mas a maioria dos clientes sempre começaram de um pequeno comércio e vai ampliando, compra a casa do vizinho, aumenta a loja. Então, ele nunca pensa no layout. E chega num ponto que o próprio consumidor, a própria necessidade dele, direciona ele ter que fazer um layout, organizar a sua loja. Questão de fachada, questão de seções, questão de comunicação visual, áreas de manipulação, depósito. Então, tudo isso vai surgindo de acordo com que o cliente vai aumentando o tamanho da sua loja e vai sentindo essa necessidade. Às vezes as pessoas acham que a fachada não faz tanta diferença assim, né, Pedrinho? Mas uma boa fachada, não precisa nem ser tão sofisticada, mas ali na entrada o cliente já é fisgado quando tem uma bonita fachada. Exatamente, a fachada tipo assim, é o ponto inicial. Né, para aquele cliente que está passando ali, talvez nunca foi na sua loja, mas é através dela que ela identifica. Aquele que é cliente fiel, não, mas você tem que ter sempre uma boa fachada que chame a atenção, cores vibrantes que favoreçam ou estimulem o consumo, estimulem a vontade do cliente de estar entrando dentro do seu estabelecimento. A gente já falou de projeto de layout para quem já tem a loja ali há muito tempo. Agora, para quem vai construir, o que observar quando se trata de um projeto de layout? Olha, quando você vai construir uma loja nova, a primeira coisa que você tem que observar é o ponto. Onde é que você vai construir? Se são numa via de fluxo rápido, se for, você precisa ter uma área grande, porque você tem que fazer um bom estacionamento, tem que ter uma fachada bonita que atrai o cliente, que possa ter uma área de vendas, que possa contemplar todas as seções necessárias para uma loja, para que o seu cliente não sinta necessidade, de repente, de ir na sua loja e ter que ir numa outra para comprar outro produto, que ele possa encontrar tudo que ele necessita dentro da sua loja. Uma boa área de manipulação, que obedeça às leis da vigilância sanitária, às leis de acessibilidade, tem que ter tudo isso planejado. Áreas de funcionário, depósito, áreas de armazenagem de produtos congelados, frios, tudo isso é necessário observar quando se vai construir uma loja. E quando a gente fala de projeto de layout, a gente só imagina supermercado, né, na layoutização, mas não. Para todo segmento existe um projeto, eletro, farma, agro. Sim, sempre trabalhamos com projeto de supermercado, você tem loja de conveniência, você tem farmácia, material de construção, agroveterinária, padaria, açougue. Para todo tipo de comércio existe a possibilidade de você desenvolver um bom layout para poder atender melhor o seu cliente final. Pedrinho, aí vem a grande pergunta. Ok, fiz o meu projeto de layout, qual vai ser o impacto nas vendas? Olha, geralmente a gente sempre escuta depois que a gente finaliza um projeto, que já tem 1 ou 2 meses que o cliente já está com aquele nova cara na loja, que tem sempre um acréscimo de vendas. Geralmente a gente costuma trabalhar com uma média aí de uns 30% de acréscimo. Mesmo que você faça só uma pintura, uma mudança na fachada, isso já traz um impacto positivo para a loja. O cliente já se sente melhor, já se sente sim, que ele está sendo beneficiado, que está fazendo aquilo para ele, para o consumidor final. Então eu não tenho gasto, eu tenho investimento. Investimento, justamente. Né? Tudo aquilo que você investe na renovação de mobiliário, em pintura, em comunicação visual, com certeza você tem um retorno final depois. E aí, só para a gente fechar, né, quando você organiza a sua loja, parece que tudo flui para o cliente, para você e seus colaboradores e, consequentemente, para atrair o lucro. Com certeza. E uma coisa interessante, quando termina de fazer a loja, que ele funciona, passa 6 meses, ele já está pensando em aumentar, porque geralmente aumenta o fluxo de clientes e a loja volta a ficar apertada e volta a ter necessidade de novos espaços. Esse é o Pedro Luciano da Silva Neto, o Pedrinho projetista, trazendo todo o segredo do layout para você, faturar ainda mais. Pedrinho, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Volte mais vezes ao Flix. Eu voltarei. Agora é com você, meu amigo. Capriche na layoutização e fature muito mais. Um grande abraço.